Saúde, estamos de volta. Nosso programa de hoje está muito feminino, está falando desse universo maravilhoso da saúde da mulher. E agora a gente tem aqui a doutora Marília Machado. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Alegria nossa. Doutora, dermatologista especializada em rejuvenescimento íntimo. Esse é um assunto que tem tomado grandes proporções, porque o que está se oferecendo é a possibilidade de uma qualidade de vida e de autoestima muito legal para a mulher, né? Vamos explicar o que é esse rejuvenescimento íntimo, doutora? Exatamente. Hoje em dia, né, a gente trabalha com longevidade em todas as áreas. A mulher, ela tem capacidade de ter uma vida ativa por longos anos. E a gente, através de procedimentos minimamente invasivos feitos em consultório, a gente consegue ajudar essas mulheres que estão perto da menopausa ou entrando na menopausa em vários pequenos aspectos através desses procedimentos. Interessante. A gente, no primeiro bloco, falou sobre osteoporose, os cuidados para prevenção desse problema, né? Falou do exame de densitometria óssea. E é muito importante porque quando chega essa fase da menopausa, os hormônios faltam, os hormônios explodem de um lado, é uma área nublada ali, né? Nebulosa de entendimento para a própria mulher, né? Pois é, o hormônio estrógeno é o principal responsável pela queda e pelos sintomas da menopausa, sejam eles quais forem, né? Então, depressão, aumento de peso, fogacho e na região íntima feminina, ressecamento vaginal, dor na relação sexual, incontinência urinária de esforço, flacidez. E tudo isso o estrógeno pode ajudar. Através da reposição hormonal, você tem essa ajuda. Mas tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal ou não querem usar hormônio pós-menopausa. E aí a gente pode lançar mão de tratamentos locais para melhorar a lubrificação, aumentar o fluxo sanguíneo da região, melhorar a questão de ardência, dor na relação sexual, incontinência urinária de esforço, todos com um tratamento local que não necessariamente precisa do tratamento hormonal e da reposição hormonal. Por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama e não podem fazer terapia de reposição hormonal, elas também se beneficiam desses tratamentos de rejuvenescimento íntimo. Então a gente fala, a princípio, assim, rejuvenescimento íntimo parece algo muito ligado à estética, mas a doutora lembrou aqui algo muito importante, que é a incontinência urinária. Né? Que coisa mais desagradável para uma mulher que vai espirrar, ou vai dar uma risada, ou vai tossir e vai ter um escape de urina. Como isso qual o impacto social disso é muito grande, né? Isso, então a gente tem que saber conversar com essas mulheres que existe tratamento. E nem toda mulher vai precisar de uma cirurgia, né? Aquela cirurgia antiga de períneo, às vezes vai precisar. Tudo depende do grau da incontinência urinária. Mas hoje em dia existem tratamentos não cirúrgicos para incontinência urinária. E esses tratamentos variam desde laser até procedimentos de eletroestimulação da musculatura local, fisioterapia pélvica. Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal bacana para ajudar esse tipo de situação. Do ponto de vista dessa incontinência urinária, o resultado é positivo? Assim, a mulher entende isso, ela tem um ganho, a resposta é boa? O resultado é positivo, ela tem um ganho, desde que essa incontinência seja leve, não cirúrgica, né? Ah, tá. Que existem as incontinências que precisam de cirurgia mesmo. Mas quando é leve, não cirúrgica, através tanto de laser quanto outros aparelhos de radiofrequência ou eletroestimulação, também a fisioterapia pélvica, onde a fisioterapeuta ela ensina a mulher a fazer a contração do períneo, que o períneo é a musculatura dessa região. Então, através dessa contração do períneo, a mulher ela consegue melhorar essa incontinência urinária leve. E o assoalho pélvico é também algo que precisa ser, do ponto de vista... Homens também têm assoalho pélvico, Sim. né? Mas a mulher tem uma relação mais especial com ele, né? Sim, porque a mulher engravida, né? Então, ela fica 9 meses carregando aquele peso, forçando o assoalho pélvico, e além disso tem o parto, que na hora do parto a mulher também ela tem um alargamento de todo aquele assoalho pélvico. Então as gestações, tem até
Pós-gestação, uma incontinência urinária que pode ser temporária, pós-gestacional, pode acontecer, e essas múltiplas gestações associadas à falta de estrógeno na menopausa, elas facilitam que esse assoalho pélvico fique enfraquecido e com incontinência urinária. Sim, e é um cuidado que começa cedo, né? Essa consciência, o fortalecimento, né, do assoalho pélvico. Sim, né? Hoje em dia você pode... todas as academias de ginástica, elas estão com esse foco também no assoalho pélvico, então já se fazem exercícios para isso, e tem a fisioterapia. Então, associado aos tratamentos minimamente invasivos de consultório, laser, radiofrequência, eu também indico a fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapeuta ajuda muito nesse tipo de queixa da mulher. E é muito legal quando a gente fala da menopausa como um período de redescoberta, de reconexão com o próprio corpo, para muitas mulheres, um período esse chamado portal da maturidade, né? E aí esse cuidado, né, com a parte mais íntima, está muito ligada à sexualidade dela, né? Como é que ela se assume nessa nova fase da sexualidade. Não que o rejuvenescimento íntimo seja feito só na menopausa, mas é um momento muito especial, né, doutora? Sim, é um momento muito especial e que as mulheres, eu acho legal a gente falar que tem tratamento, né? Porque muitas vezes elas ficam com vergonha, vai no ginecologista, faz lá o seu preventivo, a sua mamografia, mas a parte sexual, ela não vai conversar, não vai falar. E muitas vezes ela acha normal, normal com a idade, ter essa certa dor, ter uma ardência na relação sexual. É normal e não tem o que fazer. Não, tem o que fazer. Tem como a gente melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dessas mulheres. As queixas são ligadas a esses aspectos de ardência, de dor, elas estão ligadas à lubrificação? Sim. O que acontece? Com essa baixa do estrógeno, a nossa mucosa do canal vaginal, que é um canal mesmo, né? Ela fica muito fina. Além dela ficar muito fina, ela diminui o fluxo sanguíneo. Com isso, você tem uma pouca produção de muco nessa região, e uma pele muito fina, que pode até sangrar. Então, é tudo relacionado, o ressecamento, com a dor, com o sangramento, com a mucosa muito fina, que vai acontecendo por causa da menopausa. E aí, com isso, ela perde um pouco, assim, a vontade de estar com um parceiro, ou de procurar uma nova possibilidade. Tudo isso está relacionado, né? Tudo está relacionado, e é bem bacana quando elas tratam e elas falam, nossa, doutora, não sabia que poderia melhorar, eu achava que isso era da idade e que ia ser assim o resto da vida. Então, como você falou, hoje em dia a gente tem tanta coisa, tanto recurso, né, para a mulher mais pós-menopausa, então ela pode manter a atividade sexual dela, pode manter a qualidade de vida dela por longos anos pós-menopausa. A gente está falando de cremes, nós estamos falando de quais procedimentos, qual é esse arsenal que vai trabalhar no chamado rejuvenescimento íntimo, mas eu acho que é mais amplo ainda do que só o rejuvenescimento íntimo, né? Sim. Desde então, tem a terapia hormonal, que é feita ou com endocrinologista ou com ginecologista, que pode ser tanto oral quanto tópica, a reposição hormonal. Com o dermatologista, existe o laser intravaginal, que é uma ponteira que entra dentro do canal vaginal e vai disparando em todo aquele canal vaginal. Ele promove um aquecimento da mucosa, um aumento do fluxo sanguíneo, uma remodelação do colágeno e aumenta, espessa aquela mucosa. Com isso tem vários ganhos, tanto de flacidez, então aumenta a tonicidade, melhora a lubrificação. A parede anterior da vagina, que é onde fica a uretra, também é espessada e com isso melhora a incontinência urinária. Então o laser íntimo é bem bacana. Ele pode ser associado ou não associado à terapia de reposição hormonal. Não necessariamente quem faz terapia de reposição hormonal não vai fazer o laser. Às vezes vai até ter mais benefício fazendo as duas coisas. E a pessoa que não pode fazer reposição hormonal pode fazer o laser. O laser tem a ponteira interna e tem as ponteiras externas, que tratam a vulva, a região externa da vagina.
E nessa região, o que que o laser faz? Ele vai melhorar o tônus, a flacidez da região e também promove um clareamento da região íntima. Uma coisa interessante também, que é uma queixa, por exemplo, mulheres que emagrecem muito, pós-bariátrica ou outros tipos de emagrecimento, às vezes elas queixam de flacidez na região íntima, porque ali tem gordura, na vulva tem gordura. Então, outra coisa que a gente faz um rejuvenescimento íntimo é estímulo de colágeno, seja com laser, seja com estimulador de colágeno injetável, até preenchimento de vulva para melhorar essas queixas de flacidez. Interessante, tem toda uma cosmetologia aí envolvida e é um tratamento que está evoluindo muito. Tá. Tipo, se a gente falasse sobre isso há 5 anos atrás, a gente não teria todos os recursos que temos hoje. E o tabu, né? É muito tabu com relação a rejuvenescimento íntimo. Ah, mas já fazemos no rosto, agora tem que fazer na região íntima também. Então tinha esse tabu também. Isso está melhorando muito. Porque a questão aqui não é só estética, é a qualidade de vida, autoestima, bem-estar numa mulher mais velha. Então não é só a parte estética. Então, guardando as devidas proporções, quando a gente fala sobre melhorar o sorriso, a gente está falando sobre uma parte estética. Mas uma pessoa que não sorri é uma pessoa que não vai conviver com momentos felizes da vida, né? Sim. Quando a gente fala da sexualidade, esses empecilhos e aspectos físicos ou orgânicos, eles também vão trazer grandes empecilhos para uma convivência sexual sadia, né? Claro. Hoje em dia a saúde é um todo, né? Não é só física, é física, mental, sexual. Isso tudo faz parte do conceito de saúde, né? Então, se a mulher tem alguma queixa nesse aspecto, ela tem como ter ajuda, né? Se ela tem uma queixa no aspecto sexual, ela tem 50 anos, 55, ela tem ajuda, ela tem o que fazer. O outro lado dessa questão que a gente sempre fala quando trata aqui sobre procedimentos estéticos assim, né? Fazendo aspas bem pronunciadas, porque às vezes eles estão ligados também a questões de saúde mental, né? De uma vida mais plena, né? Mas de um exagero na percepção disso. Sim. Aí a dermatologista precisa de uma atenção, né? Em qualquer área da dermatologia existe a tal da dismorfofobia, né? Quando a pessoa, ela foca numa queixa e totalmente desproporcional ao problema dela. Isso existe em qualquer área, seja rosto, corporal, íntimo. O dermatologista, ele tem o dever de saber distinguir esse tipo de queixa, porque esse tipo de paciente, ele nunca vai estar satisfeito com nenhum procedimento que ele faça, né? E muitas vezes não tem nada para fazer ali, tá ótimo, não tem problema nenhum, e o paciente está vendo problema. O tipo de parto, né? O parto vaginal, também chamado parto natural, ele vai causar ele vai acentuar maiores problemas do ponto de vista do assunto que a gente está falando, sim, de rejuvenescimento íntimo? Íntimo, sim. Como a gente já falou do assoalho pélvico, né? Toda gravidez, seja ela com parto normal ou parto cesárea no final, toda a gravidez, ela vai sobrecarregar o assoalho pélvico. Porque aquele bebê está pesando lá 9 meses em cima da bexiga, em cima da vulva, da vagina. Porém, o parto normal ainda tem a questão realmente do canal do parto. Então, ainda é pior do que a cesárea. E o que acontece? Esses músculos, eles ficam mais frouxos. Isso melhora, como eu falei, no início do pós-parto. Você tem uma incontinência urinária normal e isso é temporário. Se a mulher faz atividade física, se cuida, fortalece o assoalho pélvico, ela pode não ter nada no futuro, sendo parto normal ou cesárea. Mas as mulheres que têm parto normal, elas têm mais chance de vir com incontinência urinária no futuro. E aí tem algum trabalho que pode ser feito de forma preventiva, com a paciente frequente, por exemplo? Então, falando de uma mulher que está 1 ou 2 filhos, vida sexual ativa, tem um planejamento de tratamento com relação a isso? Ah, sim. Qualidade de vida sempre vem o exercício físico, né? Então, exercício físico, musculação,
direcionada à mulher, né? Hoje em dia a gente sabe que tem musculação para a mulher por causa do períneo. Então, que envolva toda essa área do assoalho pélvico. E, além disso, por que não o laser, esse laser vaginal, do canal vaginal, ele pode ser feito, não precisa ser feito depois do problema. Ele pode ser feito antes do problema, ele é preventivo. Laser, porque muitas vezes a gente entende o laser de clareamento da região genital, clareamento íntimo, você pensa no externo ali, né? Não, ele é interno também, né? Ele tem a ponteira interna. Então, é bem bacana e tem sido feito cada vez mais. É um procedimento seguro, tranquilo de fazer. A gente coloca um anestésico tópico no local e as pacientes acham super tranquilo. Porque ele vai percorrer todo o canal. Todo o canal. A ponteira dele, do laser, é na ponta e aí a gente vai fazendo todo o canal com o laser. E ele é doloroso? Aquece? Aquece, não é doloroso. A gente usa uma anestesia tópica dentro do local. São 2 ponteiras internas e 2 ponteiras externas. Tem a ponteira que age em todo o canal e tem a ponteira que age só na parede anterior, que é onde tem a uretra do xixi. Então, que ela dá um espessamento nessa parede anterior para diminuir a incontinência urinária. Então, são 2 ponteiras internas e tem as ponteiras externas também, que é para clareamento, flacidez. Mas é bem bacana. As mulheres, geralmente, que começam a fazer, elas costumam fazer todo ano. Legal, isso que eu ia te perguntar. Estou imaginando que seja algo com um tratamento, não uma vez só e pronto, né? Não, porque o processo de envelhecimento ele é contínuo, né? Seja rosto, corpo, íntimo, a gente trata, mas tem que fazer manutenção. Porque o colágeno ele está indo embora. A reposição hormonal, ela continua, mas a idade vai chegando. Então, a gente é um procedimento contínuo. Contínuo, mas anual? Anual, é assim, são geralmente 3 sessões com intervalo de 30 dias e depois, anualmente, dependendo de cada caso, por exemplo, mulheres mais idosas, a cada 8 meses, diminui um pouco esse tempo de 1 ano, entendeu? Mas geralmente é anual. Anual. Uhum. E eu acredito que as mulheres, acompanhando a nossa entrevista aqui, devem pensar, puxa, será que é muito caro? Onde é que eu posso fazer? A primeira pergunta é essa, é um tratamento muito caro? Não, é bem acessível, não é muito caro. Tá, considerando cirurgias, por exemplo. E considerando os tratamentos estéticos de uma forma geral. Exatamente. Equipara com a toxina botulínica ou é um pouco mais caro? É um pouco mais, equipara com preenchimentos. Preenchimentos. É um pouco mais caro. Então é isso, amigas, equipara com os preenchimentos. Agora outra informação importante que eu sempre faço questão de frisar aqui. Como é que as pessoas podem saber que a clínica é um lugar seguro, que a clínica tem condutas interessantes ali de ética, saúde, preço, enfim. Como é que a paciente vai perceber isso? Olha, sempre pesquisar. Tratamentos desse tipo tem que ser feito por médicos. Então, tem que pesquisar se esse profissional tem um CRM, se esse CRM é ativo, se ele é de alguma sociedade, por exemplo, sociedade de ginecologia, sociedade de dermatologia, tudo isso já ajuda a diferenciar o profissional, né? Existe também um númerozinho que chama RQE. RQE, não sei se todo mundo sabe, né? Além do CRM, todo especialista ele tem um número de especialista. Então, o dermatologista ele tem um número de RQE, o ginecologista tem um número de RQE. E você pode procurar o RQE do especialista. Geralmente a população não sabe dessas coisas. Exatamente, né? É bom falar sobre isso. Isso determina em que especialidade ele está registrado. Se ele está te falando uma coisa, você fala, doutor, o número do RQE, quer dizer, não vai perguntar. Normalmente vai estar ali no papel de receita dele. No carimbo. No carimbo, né? Se condiz com a especialidade que ele está dizendo que tem. Que ele está dizendo que tem. Isso é muito importante. Falamos aqui, o preço regula com o preço de preenchimentos. Menos que isso... Não vá. Menos que isso, já precisamos de algum sinal de atenção, né? Isso é importante a gente falar, porque existe também complicações.
né? Os procedimentos... Claro, tudo pode ter complicação. Então, assim, os procedimentos, eles são seguros desde que feitos da maneira correta. Então, existem máquinas, vários tipos de máquinas. É bom procurar um profissional especialista por causa disso. A máquina pode ser diferente e aí a gente já não sabe falar qual que vai ser o efeito colateral de uma máquina que a gente não conhece. Então, assim, tem as máquinas validadas, com registro na Anvisa, com todos os protocolos, e tem as não validadas. Então, tudo isso é importante. Estou falando de um procedimento que não é invasivo, mas ele ele é minimamente invasivo? Talvez sim, né? Minimamente invasivo. Mas precisa de algum cuidado, porque é uma região muito vascularizada, nós estamos falando de uma região importante. Por exemplo, a gente não faz sem um preventivo, um Papa Nicolau daquela paciente, dizendo que essa paciente não tem nenhum problema no colo do útero, entendeu? Eu preciso desse preventivo, eu preciso que essa paciente esteja com a saúde ginecológica dela em dia, para que ela possa fazer um procedimento estético minimamente invasivo. E olha, a senhora acabou de dizer outro ponto que é de atenção para a escolha da clínica e do consultório onde esse procedimento vai ser feito. A atenção a toda a saúde sexual da mulher, né? Claro, exatamente. Tem que estar tudo ok para a gente partir para um procedimento desse tipo, né? Então, descartar todas as doenças, que a mulher esteja com a saúde em dia, para poder fazer um procedimento. Isso mostra algo assim, que isso não é um procedimento que vai fazer de uma hora para outra. Inclusive, porque botox até pode ser, né? Vamos corrigir aqui, vamos fazer aqui. Aí tudo bem, mas esse não, esse precisa de um planejamento, né? Sim. Ele envolve a saúde como um todo da mulher, né? A gente está querendo melhorar sinais e sintomas de menopausa, então a gente tem que ver a mulher como um todo. Exato. Ela tem que estar saudável ginecologicamente para fazer um laser íntimo. Exatamente. E os benefícios a gente viu aqui são muitos. Ganho de autoestima, né, que é o principal, né? Acho que a senhora deve ter retornos assim muito legais, né? Muito legais. Eu gosto muito de trabalhar nessa área porque é isso, né? As mulheres, elas são, ainda mais a mineira, ela é muito acanhada, ela não gosta muito de falar nesse assunto. Então, quando eu consigo que ela fale, que ela se abra e que melhore a vida dela, é muito gratificante. O retorno é maravilhoso. É maravilhoso. Tá bom, doutora Marília Machado, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso. Fernando. Muito obrigada. Volte sempre para contar boas histórias, conversar aqui conosco. Valeu, muito obrigado. E a gente fica por aqui, muito obrigado também pela sua companhia. O nosso WhatsApp aí para você mandar suas dicas, sugestões é o 997915990. Até a próxima, pessoal. Saúde!